Boa noite, eu sou Antônio Caetano, você está no Café nas Nuvens e este é um vídeo para a minha playlist De Olho no Ar, Pensando Alto, que anda meio abandonada, e vai ser um vídeo sobre séries e filmes. Olha que delícia, finalmente a gente se livrando desse tema tão chato, tão árduo que é a política, não é? Apesar de que eu vou ter que voltar a esse assunto muito breve, né, para tratar dessa história de liberal e conservador, que é uma loucura, né? Precisamos definir, afinal de contas, o que é ser liberal, o que é ser conservador, porque isso está muito mal dito, literalmente. Mas, enfim, hoje o assunto é outro, né? Que bom, vamos tratar sobre coisas que nos divertem, nos falam ao coração, nos nutrem e nos tornam melhores. Quero falar sobre, primeiro, um filme que eu assisti, que na verdade que eu reassisti. É um filme, peraí, deixa eu ver aqui a data. É um filme, eu acho que de 93, eu achava que era 94. Ó. Filme de 93, né, chamado True Romance, que em português é Amor a Queima-Roupa. Tá? Eu vi esse filme mais ou menos por aí, 94, 95. Fiquei apaixonado, mas nunca mais revi. Né? E aí decidi rever outro dia. E eu me lembrava, engraçado, eu tinha a impressão que eu me lembrava. Eu tinha uma lembrança maior. Não, me lembrava de muito pouca coisa do filme. Tá? Muito pouca coisa mesmo. Sabe? E o filme é simplesmente uma delícia. Né? O filme é uma delícia. Em primeiro lugar, é um filme do Tony Scott, que é o irmão do Ridley Scott. E os dois, quer dizer, têm uma cinematografia muito parecida. É um cinema de ação, enfim, sempre muito bem feito. Né? O Ridley Scott é o pai de Blade Runner. Né? E o Tony Scott fez Top Gun, deixa eu ver aqui, Top Gun, ele fez Beverly Hills Cop 2, fez um filme que é muito genial, chamado Inimigo do Estado, com aquele Will Smith, quer dizer, que é muito bom. Fez Man on Fire com aquele Denzel Washington, que é um filme também interessante. Né? Fez Days of Thunder com o Val Kilmer, de quem a gente vai falar daqui a pouco. Tá? Bom, isso é o diretor. O roteiro é do Tarantino. Tá? É um roteiro que o Tarantino criou, um roteiro excelente, por incrível que pareça. Eu não tenho a menor simpatia pelo Tarantino como diretor, mas o roteiro é simplesmente genial. Tá? E com o dinheiro da venda desse roteiro, ele fez o primeiro filme dele, que é Cães de Aluguel. Tá? Esse filme, quer dizer, esse roteiro é o melhor roteiro do Tarantino. Depois ele só fez se repetir, é impressionante. Então, assista o filme só para ver o que é a mãe de todos os roteiros do Tarantino, né? E a mãe é melhor do que todos os filhos, né? O roteiro é muito bom, excelente, não só na maneira como ele se estrutura, mas a coisa das citações cinematográficas típicas de um cinéfilo, como é o caso do Tarantino. O Tarantino é um cinéfilo. Né? As paixões dele por comics e filmes de Kung Fu, está tudo lá. Né? Tem aquela pegada que eu digo que é a grande pegada de todo filme, sei lá, de 7 entre os 10 melhores filmes sempre são filmes narrados, filmes que, de certo modo, são um grande flashback, ou seja, um filme que não está mostrando para você o momento presente, ele está mostrando uma história contada por alguém. Então, portanto, essa história contada está carregada de subjetividade, está carregada de imaginação,
portanto, de sonho, que é o que é o cinema. O cinema é a caverna de Platão para as massas, parafraseando um pouco aqui Nietzsche, né? Então, que é essencialmente um grande sonho coletivo, né? Você entra na sala de cinema e todos nós sonhamos o mesmo sonho, mas cada um entende aquele sonho de uma maneira diferente e nos deixamos... O cinema é uma experiência que infelizmente está se perdendo, né? Mas ele não vai se perder, como o livro não vai se perder, nada disso vai se perder. Quer dizer, vai passar essa fase em que a gente, como bons indígenas, estamos assim apaixonados pelos espelhinhos e pelas miçangas, e logo voltaremos aos nossos aquilo que é essencial da nossa cultura, né? Sabe, da nossa cultura, enfim, aquilo que fica da nossa cultura, né? Então o filme tem essa pegada logo de cara, você vê que ele tá sendo narrado, então isso já te cria um outro envolvimento com a história, né? E aí vem uma outra coisa que eu, na época que vi o filme, não tinha a menor consciência, tá? O que faz com que o filme seja ainda mais cult, tá? Eu acho que a exceção de Além da Linha Vermelha, né, Thin Red Line, do Malick, tá? É o filme que eu me lembro de ter visto com mais atores, assim, tipo atores cult, emblemáticos, como vocês queiram aí chamar, tá? É impressionante, que elenco, tá? Eu tenho aqui de cabeça, mas eu vou aqui ler, né, no Wikipedia desse filme, porque é um negócio impressionante como é que ele conseguiu o Tony Scott, ou sei lá, o cara que fez o cast, né, reunir tanta gente boa. É verdade que uma parte desses caras, quer dizer, já eram atores mais ou menos, não consagrados, mas estabelecidos, mas que são muito novos ainda, né? Assim, alguns já estão mais estabelecidos do que outros estão, vamos dizer assim, começando a se tornar figuras... enfim, vocês vão ver aqui cada um aqui tem mas todos são grandes, assim, impressionante. Ó, o Christian Slater e a Patricia Arquette são os protagonistas, tá? Aí agora por ordem de entrada, tá? Val Kilmer, tá? Que você não vê o rosto, só ouve a voz, tá? Aí depois Samuel L. Jackson, novo, né? 1993, o filme deve ter sido filmado em 92, tá? Depois Gary Oldman, tá? Depois Brad Pitt, Dennis Hopper, Christopher Walken, tá? James Gandolfini, que é o cara que depois vai ser o protagonista de Soprano, tá? O meu querido e não tão conhecido assim Saul Rubinek, vocês pesquisem aí para ver quem é, vocês vão logo reconhecer, vocês já viram o Saul, porra, em dezenas de filmes, centenas de filmes, como sempre, como é que chama? Papéis secundários, né? Mas sempre se destacando, sempre muito bom. E eu tenho, assim, uma coisa, eu nunca esqueci, a segunda vez que eu fui a Nova York, há 20 e tantos anos atrás, isso no ano 2000, né? Eu, enfim, fiquei lá umas 5 semanas, então teve um dia que eu tive que ir comprar umas coisas e tal, e fui numa cadeia de lojas, numa das lojas de uma cadeia enorme, naquela época, era uma época que você, tinha uma porção de coisa que não tem mais, né? Então, sei lá o que eu fui comprar lá, mas era alguma coisa assim, sei lá, se era Xerox que eu fui fazer, alguma coisa assim. E aí era onde mesmo? Isso eu não sei onde é que era, rapaz, se era ali, eu não sei, era eu não sei, era ali para além ali pela Broadway, mas acho que lá mais para baixo. Eu sei que cruzei
isso há 20 anos atrás, quer dizer, ano 2000, né? 23 anos atrás, com o Saul Rubinek. Cruzei com ele, eu dei um sorriso para ele, que eu sempre gostei dele, ele sorriu de volta para mim, que ele deve ter entendido, né? Que eu o reconheci. E eu até hoje, eu tenho um dó enorme na minha vida de não ter colecionado autógrafos, sabe? Eu cruzei com tanta gente, quando inclusive, não só cruzei assim na noite, por acaso na rua, como também, por força do meu trabalho de repórter, jornalista, também encontrei muita gente. Devia ter colecionado autógrafo. Mas enfim, o Saul Rubinek, agora vamos continuar. Chris Penn, que é o irmão do Champagne, tá? O meu queridíssimo Tom Sizemore, que morreu recentemente, que é um louco maravilhoso, rapaz. Vocês procurem aí, todo mundo conhece o Tom Sizemore, mas talvez não conheça de nome, tá? É só pesquisar, vocês vão dar de cara. Claro que eu conheço esse cara, sabe? Então, imaginem todos esses caras, tem 12, eu citei 12 nomes aqui, todas essas pessoas reunidas no filme. Claro que, tirando o Christian Slater e a Patricia Arquette, os outros vão aparecendo, né? Vão aparecendo e, enfim, tem participações mais ou menos curtas. E o filme é um filme, como eu te falei, quer dizer assim, é um filme do Tarantino, né? É um filme do Tarantino. Né? Deixa eu ver aqui uma coisa. É um filme do Tarantino, sem dúvida nenhuma, tá? Mas delicioso, delicioso, sabe? Procurei, não achei nenhum streaming, tá? Não tem no Netflix, não tem na Prime Video, não sei se tem alguns outros desses aí. Eu tive que ver no Stremio, procurei lá no Stremio, tá? Quem quiser aprender a usar o Stremio em toda a sua potencialidade, faça uma pesquisa na internet que você vai descobrir como, tá? Vão sugerir a vocês que baixem, que procurem numa comunidade lá o que eles chamam de add-ons, mas podem baixar que não tem nenhum problema, sabe? É só vocês saberem direitinho o que é mais importante, né? Quer dizer, eu não gosto de ficar dando esse tipo de dica aqui, porque, enfim, essas coisas estão numa zona meio nebulosa, tá? Apesar de que eu sou uma daquelas pessoas que digo, quer dizer, é uma tolice da indústria, do modo geral, acreditar que ainda existe pirataria. Não existe mais pirataria. Pirataria hoje é marketing. Tá? Quer dizer assim, é importantíssimo, por exemplo, as plataformas de streaming não podem ter todos os filmes do mundo. Tá? Então é importante que a gente continue vendo filme, continue procurando filme e a gente acaba assinando. E é claro, ninguém vai, do jeito que a coisa anda, ninguém vai assinar todas as plataformas. Então você vai assinar uma, vai assinar outra, cancela uma, cancela outra. Do modo geral, a gente vai ter sempre, assim, vamos dizer assim, um orçamento para isso. Tá? E hoje em dia eu assino 2 plataformas, ganho outra, assim, acesso meio que de presente, tá? Assino 2 jornais, tá? Assino o YouTube, né? E com o YouTube eu ganho YouTube Music, e aí é a única coisa que eu assino de música, quer dizer, não assino mais o Spotify. Assinei, recomendo a quem tenha assim, esse interesse maior, assinei o New York Times numa oferta de $10 o ano. Tá? Eu espero que eles mantenham essa oferta, ao menos para as pessoas do mundo exterior, né? Né? Para não americanos. Eu não é todo dia que eu vou no New York Times, não é todo dia que eu leio, mas vira e mexe tem alguma coisa que me interessa muito no New York Times. Sabe? É New York Times, né? Queiram, façam, digam o que quiserem, mas é o New York Times, sabe? Não é para brincadeira, você pode até não criticar e tudo mais, mas é o New York Times. E assinei uma revista espetacular por $5 o ano todo, chamada Wired, que é uma revista que está aí nesse mercado digital há muitos anos, muito legal, vale a pena, $5, sabe? E assinei, assinei o UOL. O UOL eu acho um preço bastante razoável.
R$ 10 por mês, sabe? E te dá também a Folha de São Paulo, né? O Globo, mesmo preço, R$ 10 por mês. Isso são, mas o Globo diz que é uma oferta que só vai durar um ano. Se só vai durar um ano, eu não vou, por 24 eu não assino, mas por 10 eu assino. Entende? Aí é que está o negócio, sabe? Mas do jeito que vão essas capacidades de vencer paywalls, etc, etc, e quando eles se derem conta de que é muito melhor ter um assinante de R$ 10, de ter 4 assinantes de R$ 10 do que um de 24, aí um dia eles vão se tocar. Mas enfim, né? E agora vamos falar do filme que eu acho que todos vocês têm de ver. Esse está na Prime Video, tá? É um documentário chamado, eu falei que a gente ia voltar a falar dele, Val. E é um documentário autobiográfico do Val Kilmer. Puxa, Val Kilmer. Eu, não, sinceramente, não era exatamente um fã do Val Kilmer, tá? Tinha uma lembrança muito boa dele por conta de 2 filmes que eu adorei dele, quer dizer, claro, o mais icônico de todos é The Door, aquele The Doors, sei lá se tem o Deus, se não tem, onde ele faz o papel do Jim Morrison, que é um negócio, vou lhe contar, aquilo é espírita, aquilo é, Chico Xavier, sei lá, o cara incorporou o Jim Morrison, é muito incrível, né? A performance dele naquele filme é algo quase assustador, né? De tão bom, né? De tão bom. E outro filme que eu achei o máximo dele, é um filme dele com Michael Douglas, em que eles fazem 2 caçadores de leões na África, de leões assassinos. Só essa figura já é genial, o leão assassino, aquele leão que provou o sangue humano. E aí ele pegou o gosto do negócio. Então é um leão. E o leão, rapaz, aquela ideia do animal irracional, o cara era o leão, o leão era o verdadeiro demônio, assim, cheio de manha. É um gato, né? Quem tem gato sabe o que é um felino. Só que o leão é um felino bem grande, né? E quem tem gato sabe a força de um gatinho. Já experimentou essa força dezenas de vezes. Basta observá-lo dando os saltos que dão para você saber que ali tem uma musculatura que, quando se reúne para o ataque, não é brincadeira, né? Mesmo esses pequenininhos. Imagina então um leão para valer, né? Então esse filme é espetacular. Pois bem, mas eu não tinha, assim, aí vi outros filmes do Val Kilmer, às vezes, eu digo, depois fui perdendo um pouco a simpatia por ele, não sei porquê, né? E nunca dei bola. Aí, por acaso, eu já tinha visto ali nas ofertas, Val, documentário sobre Val Kilmer. Documentário sobre Val Kilmer. Não interessa, nem sei onde é que anda esse cara. Mas aí, de repente, em algum lugar eu li que o filme ganhou prêmios e tal. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou ver. Eu tenho visto tanta bobagem, né? Assim, porque quando eu falo de um filme bom, como eu falei agora, por outro lado, vi umas porcaria também, né? Que eu não vou falar de porcaria. Então fica parecendo que eu só acerto no milhar, não é bem assim, né? Sabe? Tem muito acerto e erro aqui. Eu falei, vou ver. Gente, eu fiquei apaixonado por tudo. Eu não vou fazer spoiler, tá? Do que se trata exatamente. Sim, é um documentário autobiográfico, quer dizer, semi-autobiográfico, quer dizer, porque muita coisa dele, eu não sei se ele é exatamente o diretor, eu acho que ele não é, mas ele é um pouco roteirista, né? Não sei se ele participa da montagem ou não, porque isso nunca muito fica claro no cinema americano, né? Porque o editor é o editor, aparece o crédito único, não sei o quanto do diretor tem ali o dedão do diretor, deve ter na orientação geral, mas nem sei, eu não vi no crédito, não lembro de ter visto no crédito se ele foi o diretor propriamente, mas certamente ele é o roteirista ou quase isso, né?
E aí, isso não é o que eu vou falar agora, não é spoiler. É o seguinte, ele tinha mais 2 irmãos, né? E desde muito pequenos, eles sempre foram muito unidos, né? E eram de uma família que foi se tornando, que tinha grana, mas foi se tornando mais e mais rica, porque o pai dele começou a comprar terras na Califórnia, ali em volta de Los Angeles, São Francisco, San Diego. Imagina, no tempo que aquilo ali era mato, sabe? Era do tipo do cara que comprou terreno na Barra, sabe, nos anos 70, ou comprou Copacabana nos anos 30. O cara foi ficando rico, cada vez mais rico, né? Então os garotos, desde pequenos, sempre tiveram câmeras, sabe? As melhores câmeras disponíveis no mercado naquele momento. Então eles filmaram a infância deles todas, e o Val Kilmer levou isso pela vida toda dele. Filmou a vida toda dele, assim, filmou ele nos sets de filmagem, ele com os amigos, ele com a família, ele. Fora isso, ele também tinha assim, uma pegada pessoal de artista plástico. Então ele tirava muita foto, aí misturava as coisas, montava, fazia umas colagens. Muito bacana o filme. É só o que eu vou contar, tá? Mas o filme é tocante, é emocionante, é uma história de superação, é uma história de emoção, é uma história de interrogação, sabe? Sobre si mesmo, né? Puxa, é uma das coisas mais tocantes, é dessas coisas que nutrem a gente, sabe? O True Story é uma coisa que nos diverte, sabe? Nos encanta, nos diverte. Mas esse documentário é dessas coisas que nutrem a gente, sabe? Que você, é tocado assim por uma vontade. Porque outra coisa, aquilo é uma pessoa real, não é? Aquilo é uma pessoa real. Então, não deixem de ver, tá? E se tiver que escolher, vou procurar o True Story, eu vou procurar o Val. O Val vai ver o Val. Porque pelo menos bom, os dois são filmes, né? Não é série, os dois são filmes. Quer dizer, então, mas entre um e outro, se eu tiver. Só quero assistir o Val, então assista Val, que vai fazer muito bem nesses tempos tão áridos, não é? Tão áridos, sabe? E aí eu volto a dizer, a gente vai ter que voltar a falar de política um pouco, sabe? Tem que falar de política. Eu vou até começar a separar, não vou mais botar em trivia, sabe? Talvez eu faça uma playlist só política, para quem não quiser ver, já ficar logo mesmo, não vai nem me meter nisso. Mas a gente vai ter que voltar a falar de política. E não sei se eu falei aqui, mas o Pedro, meu querido Pedro, PP, falou, experimenta, que eu falei, eu não peço para as pessoas darem like, compartilharem, eu acho esse negócio. Ele falou, não, experimenta fazer isso, para você ver o efeito. Então eu vou experimentar, vou seguir humildemente, eu que tenho uma mania de fazer tudo da minha cabeça, eu humildemente vou seguir o conselho do P, tá? E eu vou pedir a vocês que deixem um like e compartilhem com seus amigos. Se vocês chegaram até aqui e gostaram disso aqui, vai lá, deve ter algum lugar, eu não me lembrei, né? Dá um like e compartilha, manda para os amigos, para ver se aumenta os meus assinantes, que o objetivo é esse, na verdade, né? É chegar ao máximo de pessoas, né? Eu talvez, acho que até no meu vídeo de apresentação, eu digo que eu nunca vou fazer isso, mas o P falou que é bom. Então, é bom. Sejamos humildes, né? Façamos como todo mundo também, né? É isso. Boa noite. Assistam Val. Tentem assistir True Romance. E a gente volta aí ainda essa semana. Porque eu adorei falar. Adoro quando a gente fala dessas coisas mais nutritivas, né? É isso. Beijo do magro. Mais ou menos magro, né?